Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ela em Cena. Eu sou a Suelen França, sou advogada e economista, mas eu sou entusiasta do que mais importa, que é a forma como nos colocamos no mundo. Aqui no Ela em Cena, em cada episódio, a gente vai receber um convidado ou uma convidada que vai compartilhar conosco a sua trajetória, os seus símbolos e as suas viradas de chave. A gente fala aqui sobre branding pessoal, arquétipos, sobre trajetórias e também imagem com intenção. E hoje a gente tem a honra de receber ela, que é designer de interiores e arquiteta em formação, a Louise Kelly. Olá, Su, tudo bom, bem? Lu? Vamos conversar? Claro! Lu, conta pra nós quem é a Louise, como que ela se apresenta ao mundo. O meu nome é Louise Kelly. Hoje eu me vejo no mundo como alguém bem carismática, que gosta de sempre estar alegre, né? Alegrar a vida das pessoas e transmitir isso no meu trabalho, fazer com que os ambientes, espaços, né, exteriorizem a personalidade de cada um, né? E que seja marcante, né? Tem esse vínculo que traga as emoções e experiências, né, para dentro de casa, né, e também fora, né. Que bacana. E como é que começou essa tua relação com o design e o espaço? Porque eu imagino, a gente tem que ter uma alma muito criativa, assim, para trabalhar com esse tipo de arte, né, de espaços, de ambientes, de trabalhar com a vida das pessoas, com as expectativas que as pessoas geram com relação a espaços. Eu acho que, acredito que na essência mesmo traz da família, né. A família sempre foi muito criativa, com a arte muito latente, né, em todos os ramos, tanto na questão de se vestir, se portar, de reformar, né. Então, acho que todas essas importâncias que a família deu para reformas, né, isso foi influenciando na minha vida e eu acabei meio que, por meio de osmose, né, fazendo com que eu me formasse nessa área, né. Então acho que a influência familiar me deu muito disso, né. O exemplo, né? O O espelhinho que a exemplo, gente o tem em casa. exemplo, com certeza. Que legal. E você tem formação também técnica em edificações. Isso Né? também foi dos passos que eu tive, né, até chegar na arquitetura, né. Acredito que eu tive várias etapas aí que compõem o meu currículo, né, para poder estar bem solidificada, né, não dar uma pernada assim direto para arquitetura, mas entendendo desde do interiores, né, do micro ao macro, né. Então, eu queria te perguntar, como essas formações se complementam? Acredito que todas elas estão entrelaçadas, né, e é muito bom a gente poder sempre estar se atualizando, estar sempre estudando, né, todos os ramos, porque todos se complementam, desde móveis, espaços, edificações e grandes empreendimentos, né. Então, um empreendimento grande é impossível tu passar por cima de um planejamento, né, de blocos, né. Então, tanto iluminação, estrutural, então tudo isso está interligado. É muito ruim, tu não ter uma visão ampliada de todos os setores. É que eu ia dizer, um profissional que ele consegue ter essa visão estrutural e também da estética, ao meu ver, tem um diferencial muito grande, né? Sim, a estética ela tem que ter uma estrutura, né? Mas a estética ela é fundamental para dar a sequência à estrutura também, né? Então, o planejamento visual, de perspectiva, daquilo que tu quer, deseja executar, então é bem importante, né? Até quando a gente fala aqui em imagem, a gente pensa muito em vestuário,
E a gente fala muito aqui no programa também de vestuário como forma de expressão, com relação a arquétipos, mas espaços também é uma forma de expressão de identidade e que comunica tanto quanto um look. Com certeza. Bem, você esteve recentemente, desenvolveu um projeto autoral na Mostra Elite. E eu queria que tu nos falasse um pouquinho de qual o teu conceito que estava por detrás e como que foi esse desafio para você. Foi incrível, foi um desafio enorme para mim, porque eu nunca tinha executado de fato um projeto de obra, né? Projeto mesmo e executivo. Então foi uma experiência de grande valia para eu poder ter mais confiança, poder começar agora a atender os clientes com mais maestria, já que eu estava sempre atuando mais para o lado de móveis sob medida, né? Esse que é o meu nicho, minha área oficial, né? Agora estou me direcionando para a parte executiva de projeto. E foi incrível, né? A gente tem toda uma questão até de análise sociológica de como que é o comportamento das pessoas, desde o planejamento, dos profissionais e das pessoas que estão visitando. É legal isso, ter essa experiência interna, de poder visualizar as reações, né? E as experiências que as pessoas sentem, né, e tiram da mostra. Inclusive, eu visitei a Mostra Elite, conheci o projeto da Luíse, conforme vocês estão vendo aqui, e eu quero saber de ti, Lu, qual foi a tua inspiração para a construção dessa cabana? A inspiração foi aquele sunset que a gente tinha na experiência de visitar a mostra. Antigamente era no Clube Regatas. Né? E devido às enchentes, né, toda a incidência, né, das inundações e tal, ficou na lembrança, né, aquele sunset, o luar, né, Lindo. o pôr do sol, e daí a mostra se tornou, foi para novo endereço, seria Dom Pedro, né. Então eu queria resgatar isso, né, essa experiência. E daí a gente fez com vários elementos, né, iluminação, spa, cabana, a gente conseguiu criar um espaço de mídia, né? Uma cabana onde um estúdio onde a gente consegue direcionar ali para o profissional, todos os profissionais, na verdade, de mídia que trabalham com criatividade, com criação de conteúdo, fazer com que um espaço seja relaxante, né? E também um espaço assim total para foco e trabalho. Sim, é como se fosse um coworking, né? Um ambiente que tu vai ali. Eu senti vontade de ir lá com o meu computadorzinho e ficar por lá. E tiveram várias gravações de podcast, videocast, enfim, lá no teu projeto. Foi alguns dos temas ali seria o podcast, né? Que seria o foco principal, né? Que é a Cole digital que estava sendo apresentada ali, e também a programação da Jovem Pan. Algumas programações ocorreram ali. Então, o pessoal como o Arthurzito, né, o Matheus também fizeram gravações ali, convidando alguns arquitetos para poder explicar mais sobre os projetos ali presentes em torno da mostra. Que legal. E como é para ti, Lu, equilibrar essa questão do belo, do bonito, com o funcional? Porque neste caso tem a funcionalidade de ser uma casa de mídia. Primeiro a gente prioriza o que ela precisa com urgência para aquele espaço, né? E daí com os elementos, com todo o know-how, né, com toda a bagagem, né, de experiência do profissional, no caso eu, vou querer adaptar a estética, né, com aqueles elementos, né, de funcionalidade. Então a gente faz com que o belo se encaixe, né, nas funções ali que ele precisa, né. Então, mesa que é leve para poder adequar ao corpo, né, se toda a questão de ergonomia dos produtos, né, a gente tem que, por mais que seja funcional ali, a gente também tem que ter uma mesa bonita para que essa situação... Sim, esse é o desafio. É o desafio, né? E então a questão da ergonomia das cadeiras, não é qualquer cadeira que um profissional fique por muito tempo ali, pode ser bonita, mas também pode ser inadequada. Então isso tem a ver com muita pesquisa de produtos, né? E também ter parceiros que
colaborem, né, que tenham produtos que não se encontram em qualquer local, né? São produtos que são mais nichados, são mais desenvolvidos, né? Design assinado. Então, acredito que isso ajude bastante. Então, é muita pesquisa e aplicação. Inclusive, Luiz, esses quadros aqui, né, foi você que indicou para nós. Queria que tu falasse um pouquinho do conceito deles e também aproveitando, claro, aqui a gente está num estúdio, é diferente de estar na sala de casa, mas o que tu acha desse sofazinho, se esse ambiente, como é que ele tá? Na realidade, eu vou querer que a Luiz assine o meu espaço, né, Luiz? Depois nós vamos conversar. Sim, a gente comentou, né, nos bastidores a questão da possibilidade de fazer um projeto, né, para o cenário. Aqui os quadros são da Quadros Divinos, né? Lindíssimos. Que também eles tiveram participação lá na mostra, né? E o pessoal foi super gentil, né, em poder nos conceder, né, essas duas peças aqui. Esse aqui foi feito sob medida para mim, eu sugeri a imagem e as meninas criaram. A Quadro Divino tem esse diferencial, né, que é fazer sob medida, então ele é totalmente personalizado. E esse aqui é da linha degradê, que seria esse degradê, né, roxo com lilás, né, que foi essas cores aqui foram da paleta, né, da mostra, né, lá do meu ambiente. Acredito que aqui o espaço, o cenário, né, em si, tá uma boa aplicação dos móveis, né, a egg, né, essa poltrona egg design, é maravilhosa. Né? Design clássico. Não tem como não bater o olho e não reconhecer. Aqui a gente já tem um sofá de 2 lugares, né, com a textura, né, um suede, né. A gente pode ter alguma outra possibilidade, talvez, de aplicação de sofá. Questão né? de ergonomia, mais confortável. Com encosto, sem braço, talvez, para ficar mais moderno. Isso depende do fazer o briefing, né? Então, qual é o briefing para esse espaço? Qual é o conceito do programa, né? Eu teria que fazer toda uma coleta de dados para a gente poder entrar em um consenso, para a gente poder gerar esse conceito do teu cenário, né? Vamos ter que sentar e conversar melhor, né, Luiz? E quem sabe tem bom gosto, não precisa ser um também. Pode ser ter flexibilidade de cada programa ser um cenário diferente, né? Afinal, são várias pessoas que a gente pode ter, né? E, Luiz, nos teus projetos, assim, tu tenta entender a personalidade da pessoa, porque a gente fala muito de arquétipos aqui, e a gente tem intrínseco, né, alguns arquétipos que dominam a nossa forma de ser, de se expressar. Isso é levado em consideração quando analisa, por exemplo, materiais que vai ser utilizado, formas, cores? Em um primeiro momento, numa conversa, assim, quando a gente vai fazer uma reunião com o cliente, a gente já percebe certas maneiras, né, de se comportar, de falar. A gente procura também pesquisar sobre o cliente, né, nas redes sociais, para ver se tem já alguma sugestão do que a gente possa vir a conversar, né, na questão de soluções, né. Então, acredito que no primeiro momento seria isso. Depois a gente vai mais a fundo, né? Perguntar o que ele gosta, o que ele detesta, né? Que não quer enxergar no projeto. Então, questões de tecido, questão de cores, paletas, né? Estilos e número. Então, a gente tem que fazer uma boa filtragem para poder fazer um funil, né, de solução ali para aquele cliente, né. A gente percebe assim, o design, na realidade, quando ele tem intenção, ele não é só bonito, ele expressa a identidade da pessoa. E o branding de espaços é isso, né? É quando aquela intenção gera uma conexão com a pessoa. Para a gente chegar nesse conceito do brand, né, tem que ser marcante, tem que tu bater o olho em algo e reconhecer que é aquela pessoa, que é aquela personalidade que está sendo expressa ali, né? Tanto no ambiente, tanto no móvel, né? Então, a gente tem que fazer essa tradução. Por exemplo, se temos várias ideias abstratas ali do cliente, a gente procura traduzir isso por meio da nossa
bagagem, né? Visão de mundo. Isso, que a gente traz várias bagagens assim intelectuais, estética, visual, né? Por meio até de filmes, a gente consegue pegar várias referências, né? Viagens, então a gente procura traduzir tudo isso, né? E aplicar para o cliente, né? Por meio dos móveis, por meio dos ambientes, um projeto de edificação. Perfeito. Falando em espaços, a gente tem um quadro que é a experiência vivida. E esse final de semana que passou, eu vivi uma experiência incrível. Visitei um lugar na Serra Gaúcha, lá em Farroupilha, uma casinha feita no meio das árvores, que esse é o conceito da casa, que é a morada dos vagalumes. Então eu quero passar para vocês aqui um vídeo lá, eu também tive experiência gastronômica. Então foi um turismo de experiência sensacional. Eu quero então fazer um agradecimento especial para as pessoas, as marcas que nos proporcionaram essa experiência incrível, que é a Morada dos Vagalumes, Sal Rosa Cozinha e Natureza, Las Pésia Delicatessen, Armazém do Desvio, Blaut Beer, Cave Antiga e Pizzaria Sambep. Luíse, agora eu quero aproveitar a expertise da nossa convidada para nos falar um pouquinho o que ela achou desse ambiente. Lu, o que essa casa te passa? Eu achei linda, né? Tem a memória afetiva total, né, presente. Quem não gostaria de ter uma casa na árvore, né? Até hoje eu desejo isso para mim. É um sonho. Então, é super romântica, né? Então, hoje, no inverno, né, é uma ótima escolha para a gente passar um dia. Então, é super relaxante. É bem intimista. Um vinhozinho, uma lareira. É, perfeito. E o teu olhar arquitetônico, o que tu diria ali? Eu acredito que seja orgânico contemporâneo, né? Utilização de materiais, né, da região, muita integração da área externa com o interno, então a questão biofílica está muito presente, né? É uma tendência de mercado hoje. Explica para nós um pouquinho o que é esse termo. Biofílico é quando tu procura trazer a natureza para dentro, né? Então, elementos em vidro, né? Grandes peças em vidro, né? Folhas em vidro, para poder interiorizar, né? A parte externa, o verde, né? Inclusive tem uma árvore ali, um galho, uma árvore seca dentro, né? Então, essa integração da natureza é muito presente na tendência biofílica. Sustentabilidade total, né? Por estar usando elementos também da região, né? Madeira maciça, né? Então, por ser a serra também, né? A Serra Gaúcha, com certeza outras peças ali, elementos também da região, como móveis, né? São alguns dos conceitos de sustentabilidade, né? E lá a gente viveu a gastronomia local maravilhosa também. O restaurante que a gente foi, magnífico. O armazém esse era com a temática Alice no País das Maravilhas. Então, para tomar aquele chazinho da tarde. Assim, muito incrível a experiência que eu tive na Serra Gaúcha e indico para o pessoal aí de casa. E o branding, então, ele não se aplica só a pessoas, ele se aplica também a espaços. Na economia da imagem,
o espaço, aquele sentimento que ele gera pra gente, ele vai modular a nossa percepção de valor, né? E quando esses espaços eles são pensados de uma forma estratégica, eles podem inclusive ativar arquétipos, que é o que a gente fala muito aqui. E daí vai despertar aquela sensação nas pessoas que pode ser de acolhimento, de um pouquinho de sensualidade, de aventura, enfim, despertam vários sentimentos, né? E eu quero contar para vocês, para quem não sabe, a Luíse é minha prima. E ela tem uma filha linda. Que idade ela tá, Lu? Ela tá com 9 anos. A idade do meu filhote. E eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre essa tua parte pessoal, de como que é conseguir conciliar essa vida de profissional, acadêmica e mãe. É uma loucura, né? É intenso, né? Mas tudo dá certo porque eu tenho um grande apoio da família, né? Sempre a família me ajudou. Então, a gente consegue realizar, lógico que não tudo ao mesmo tempo, mas a gente consegue dar suporte, né? Dar tempo para minha filha, conseguir estudar, fazer estágio, trabalhar, né? Com o apoio da família. Eu não seria nada se não tivesse essa rede de apoio. Que bom. Não, além, então, de tu desenvolver esses projetos de móveis, tu ainda estás fazendo um estágio. Sim, estou fazendo estágio. Vida de acadêmica. Isso, Estou fazendo estágio na Conipar, que é uma holding de participações, e estou aprendendo muito, né, na questão de arquitetura, né, projetos hipotéticos que podem vir a ser realizados, né, então está sendo uma Eu sei que são projetos grandes, tá? Eu sei que ela não pode dar spoiler aqui, não, mas não depois pode. que tu tiver esse projeto, tu vai voltar aqui para falar para nós. Com certeza. E me diz uma coisa, a maternidade, ela mudou esse teu olhar para os projetos? Com certeza, porque quando tu vira mãe, tu tem que ter uma visão estruturada das coisas, né? De forma ampla. Tu tem que ter vários planos A, B, C, D. Flexibilidade. E contenção. Assim, caso dê errado, a gente tem um outro caminho para ser traçado, né? Então, acredito que ser mãe consegue agarrar as coisas, né? E dar suporte para que seja realizado, né? Então, é bem, como é que eu vou dizer assim, é bem gerencial, assim, tu consegue ter uma noção do todo. Sim, eu sei como é. E o que tu gostaria que tu passar para Angelina, que ela herdasse ou percebesse dessa tua forma de criar, desse teu lado artístico? Que eu gostaria de passar para ela? Eu acredito que de identificar que não existe limite para a realização das coisas, né? Às vezes a gente fica travado em certas situações, só que a gente tem que liberar a criatividade, porque isso é algo inerente do ser humano, de ser inventivo, né? E nessa criatividade, na questão da inventividade, tu consegue desenvolver coisas incríveis, né? E que não estavam nos planos. Às vezes, certas coisas que têm importância na humanidade não foram planejadas, né? Então, pelo fato da criação, né, de ser criativo. E tu percebe isso nela? Eu percebo na Angelina, e ela tem toda a questão de pintura, de desenho, ela consegue expressar muito bem isso. Tanto nas brincadeiras, recortes, né? Simulações, brincadeiras também, ela consegue tanto brincar sozinha, que eu acho a coisa mais fofa, assim, quando ela não tem algum amiguinho, e também com as convivência social. Na convivência, ela consegue trabalhar bem a questão de comunidade, sabe? Então isso me dá um orgulho, porque tu vê que o futuro, né, o legado que a gente vai passar, depende deles, né, também. Né? A gente está passando para eles e aprendendo com eles o tempo inteiro. Com certeza, eu aprendi muito com a Angelina, né, a minha filha. Então, eles têm nas mãos, né, a chave
para criar um mundo muito colorido, muito lindo, muito livre, muito de expressão, né? Liberdade para poder expressar. Hoje está muito cortado, está muito castrado as pessoas, né? Então isso torna o ser humano muito... Vai tolindo desde novinho e vai engessando. Isso, fica engessado e ia ser tão triste, né? Então, a criatividade tem que ser liberada aí. Bem, a gente está se encaminhando para o final e eu queria fazer uma pergunta para a Luíse, se ela tem alguma frase, algum incentivo, algo para falar para o pessoal de casa, alguém que talvez esteja nesse ponto de virada, de vida ou profissional. Eu acredito que o ponto de virada é quando tu começa a se ver e a silenciar o restante e poder se escutar. Quando a gente começa a se escutar e a seguir o coração, é clichê, mas sempre funciona, a gente dá o primeiro passo. E de constância, com essa constância de acreditar em si, de conseguir confiar em si mesmo, não deixar com que as pessoas falem, a gente tome como verdade o que elas dizem, assim, sem nenhum critério, a gente começa a confiar em si mesmo e as coisas vão dando certo. Então a gente passa a ter mais confiança, né? Então os resultados sempre vão indicar o caminho. Se dá certo, pode continuar, que é o caminho que tá destinado a ser certinho. Perfeito. Bem, eu quero só te agradecer por tu compartilhar a tua visão de mundo, a tua arquitetura e a tua visão de mundo com a gente hoje. Obrigada, Luíse. Eu que agradeço. E eu quero aproveitar também para fazer um agradecimento especial para a nossa patrocinadora, a empresa REC Brasil, que é uma assessoria e consultoria empresarial que é referência no mercado em negociação e renegociação de dívidas tributárias. Então você é empresário que quer deixar as contas em dia com o pessoal de confiança e que trabalha com ética, procura o pessoal aqui da REC Brasil que eu indico. E também quero aproveitar para fazer um convite especial para você que tem uma marca e quer estar aqui em cena conosco. A Ela em Cena abriu espaço para patrocinadores, é só falar com a nossa produção aqui e vai ser um prazer ter a sua marca aqui conosco. Muito obrigada por hoje, obrigada e até o próximo episódio.